Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN Santos. Porto 360. Patrocínio. Esta semana o tema é açúcar. Já dá para adoçar o dia, começar o dia doce, porque a gente vai falar de operação de açúcar no Porto de Santos. E para isso, recebo o Rodrigo Lima, que é diretor de logística e operações da Copersucar. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui. Que prazer enorme te ter com a gente no Por 360 Entrevista. Prazer é todo meu, Maxwell. Obrigado pelo convite. E é sempre bom poder falar de um tema tão importante para a sociedade brasileira e internacional. Rodrigo, nós somos o maior exportador de açúcar do mundo, se não me falha a memória. Como é estar à frente, né, da direção de, principalmente, logística, né, de algo tão importante e fundamental para o mundo? Como é que são as operações que você hoje dirige? É óbvio que estar à frente de operações logísticas da empresa tão conceituada como a Copersucar não é algo tão trivial, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. E a gente faz isso com muito esmero, carinho e tendo as pessoas como centro de todas as coisas. E para nós, aqui no terminal da Copersucar em Santos, segurança sempre vai estar em primeiro lugar. Acho que o principal tema da nossa pauta todos os dias é cuidar de pessoas. E quando a gente fala isso, a gente não fala da boca para fora, é algo genuíno. Como é que é tratada a questão da segurança? Eu costumo dizer, Rodrigo, se você me permitir, que segurança ele é um valor, ele não é uma prioridade, porque as prioridades elas mudam na vida, né? Hoje você tem uma prioridade, amanhã você tem outra, mas quando a segurança é um valor, é uma mudança de mindset dentro das operações portuárias. De fato, segurança é um valor, você está totalmente correto. E quando a gente dá esse tom e, de fato, implanta uma cultura de segurança e coloca as pessoas no centro, a gente consegue colher bons resultados, não só no que diz respeito à segurança, mas também em relação à produtividade e eficiência das nossas operações. Vou pegar algumas palavras que você colocou, né? Você falou produtividade, eficiência e pessoas. Isso obrigatoriamente está associado à automação, né? Porque a automação ela veio não para tirar empregos, pelo menos essa é a minha percepção, mas ela veio para substituir o homem de trabalhos repetitivos e que muitas vezes, ou seja, na grande maioria, eram trabalhos de riscos. O terminal hoje, né, que você dirige, ele está automatizado? Como é que ele olha para essa questão da tecnologia e a empregabilidade, ela fica em segundo plano ou não? Hoje as pessoas elas estão em postos mais nobre, operando equipamentos, por exemplo, numa sala de ar-condicionado, ao invés de estar na operação ali, efetivamente correndo maiores riscos. Como eu já falei, as pessoas estão no centro. A tecnologia e inovação para nós é algo que a gente usa como um parceiro nas nossas operações. Haja visto que toda vez que você lança a mão de tecnologia, inovação, automação das suas operações, você continua precisando das pessoas. E nesse sentido é que a gente capacita as pessoas para ter ações nas atividades de planejamento, programação, uma análise mais aprofundada das atividades, e é aí que a gente colhe os melhores resultados quando a gente fala de eficiência. E não só isso, tecnologia e inovação também nos apoia na segurança das pessoas. Então, quando você entende que a tecnologia e inovação ela veio para nos apoiar, nos ajudar, e não simplesmente para tirar postos de trabalhos, que esse não é o nosso compromisso é com as pessoas, eu acho que a gente pode fazer aí uma coisa muito boa para a sociedade, para a comunidade portuária e
muito bem, como eu falei, para o nosso terminal. A celulose, por exemplo, ela tem um mercado verticalizado, né? Ela planta, ela vai lá, faz todo o processo fabril, faz a logística de trazer a celulose para o Porto de Santos e exporta isso para o mundo. Eu adoro curiosidade, Fabiano. Eu quero trazer uma curiosidade aqui. Eu já fui no teu terminal, já vi a operação do teu terminal, mas quero trazer para essa grande audiência que a gente tem, não só no nosso canal do Porto 360 Entrevista, mas também da CBN. Quando a gente olha o açúcar sendo movimentado no Porto de Santos, é aquele açúcar branquinho que a gente vê, né? Como é que é a cadeia, de fornecimento, né? Como é que é a cadeia estruturada, logísticas de vocês? Vem desde a plantação, né? Você tem ali a manipulação, do produto. Como é que ele chega no terminal e como é que ele vai para o mundo? É aquele açúcar branquinho que vocês movimentam aqui no terminal, ali próximo à ponta da praia, ou não? É diferente? Nós temos a cadeia toda integrada, então desde as nossas usinas até o porto, nossos terminais de transbordo lá em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, nós temos os nossos meios de transporte, tanto por caminhões como por ferrovia também. E o açúcar que chega aqui é o açúcar ainda no seu estado bruto, obviamente, ainda precisa de passar por algum processamento, mas é esse açúcar que a gente descarrega aqui, embarca navio, como a gente já embarcou até de 110 mil toneladas. Uau, é um número muito expressivo, até porque a gente naturalmente é um grande player internacional. A gente bem sabe, não é aquele açúcar branquinho, ele é um pouco amarelado, né? Ele fica meio petrificado ali no teu terminal, né? Diferentemente do que a gente percebe no consumo diário das pessoas. Ele tem que passar por um refino. Uma etapa, talvez num futuro não muito distante, é a industrialização, ou seja, também inserir dentro desse cenário a industrialização aqui para o refino do próprio açúcar e exportar já esse material industrializado ou não? A cadeia logística mundial ela consome, né, o açúcar bruto para que ela faça o refino em outras localidades. Como é que está esse arranjo logístico mundial, Rodrigo? Quando você fala de logística internacional, você, obviamente, para exportar grandes quantidades, como a gente exporta hoje a granel, é o processo do açúcar ainda nesse estado que vai ainda para um refino nos demais países do Oriente Médio, África, Europa, China, enfim, ao redor do mundo. Obviamente, no Brasil também tem o mercado de varejo, aonde já é distribuído também o açúcar pronto para ir para a mesa. De qualquer forma, quando a gente fala que o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, é muito importante saber também que nós temos, dentro da nossa cadeia logística, o objetivo de alimentar o mundo com o nosso açúcar Claro, brasileiro. claro, claro. A gente percebe, claramente um crescimento significativo, de escoamento de commodities no Porto de Santos. Isso é natural, vem acontecendo ano atrás de ano, mas a gente tem uma série de gargalos logísticos. Você é um diretor de logística de uma grande empresa. Os acessos terrestres hoje estão gargalados e negligenciados. Como é que você administra, gerencia e dirige, né, uma grande corporação com tamanho gargalo que a gente tem no Porto de Santos? Portos espalhados pelo Brasil, como é o Arco Norte e Paranaguá, já vem cuidando desses acessos e entendendo que isso é uma grande preocupação e que vai impactar no crescimento. Como é que você está dirigindo, né, e planejando, principalmente uma vez que você recebe muito e tem um funil aqui no quintal da tua casa para poder escoar tantas toneladas de açúcar pelo Porto de Santos, Rodrigo? Excelente pergunta. O nosso terminal hoje é considerado um terminal bastante eficiente quando diz sentido a movimentação de açúcar, não só pelo modal rodoviário, mas ferroviário também. E quando a gente fala de crescimento, de olhando para o futuro, é óbvio que o crescimento sob uma matriz ferroviária é fundamental. E com isso os acessos, principalmente aqui no Porto de Santos, onde nós estamos localizados, é muito importante. Tirar as interferências entre o caminhão, o vagão, o pedestre, e isso a gente vê que as ferrovias de fato estão preocupadas com isso. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai conseguir chegar num
futuro talvez próximo, a, a uma eficiência tal no transporte, principalmente ferroviário, que nós nunca tivemos antes. Então, assim, nós temos nos preparado para isso e eu tenho certeza de que o açúcar que continua chegando aqui no Porto de Santos, ele vai chegar tanto por caminhão, por vagão, mas de uma forma muito mais eficiente, porque a gente vê o movimento aí de tirar os gargalos, principalmente da ferrovia. Rodrigo, a gente percebe a implementação da FIPS, né? Todo mundo acompanhou isso, que é a ferrovia interna do Porto de Santos, né? O tão sonhado desejo da pera rodoviária para que a gente pudesse ter uma movimentação da composição dos trens muito mais eficiente, como você mesmo colocou, mas também a gente tem uma concorrência muito grande, né? Eu sempre costumo brincar que algum gênio lá no passado teve a brilhante ideia de colocar na ponta da praia, né, no final do porto, terminais de commodities, ou seja, o trem obrigatoriamente ele precisa atravessar a cidade inteira para poder descarregar ou carregar. Esse projeto hoje, para ser implementado, né, a FIPS, da forma como ele foi estruturado e elaborado, logisticamente falando, uma vez que você está sentado nessa cadeira, ela atende, né, essa concorrência de carga que a gente tem aqui na margem direita, ou seja, a gente vai estar contemplado, a gente vai estar tranquilo, né, na movimentação e principalmente na projeção que o plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos coloca para os próximos anos. Como é que está a tua avaliação nisso? Nós estamos com uma expectativa muito grande em relação à FIPS, né? Conheço pessoalmente toda a gestão lá da FIPS e principalmente o projeto da pera ferroviária, que vai atender aqui a região do Outeirinhos, na margem direita. Isso vai trazer um ganho de eficiência para os terminais aqui, desengargalar também, obviamente, a ponta da praia, ali o corredor de exportação. E eu acredito que isso no futuro breve, né, de médio prazo, porque as obras já têm começado da pera Uhum. ferroviária. Então é com isso, baseado na minha resposta da pergunta anterior, que eu acredito aí que em pouco tempo a gente vai ter um ganho de eficiência e muito mais volume sendo transportado pelas ferrovias chegando aqui em Santos. Então é assim que a gente enxerga o futuro. Obviamente isso tudo a gente desengargalando, né, os modais de transporte, é muito importante também que isso case com a questão da dragagem, porque é muito importante que a gente consiga carregar navios de granéis também com um volume considerável, porque isso dá giro, né? Claro. Dando giro, você pode descarregar mais e embarcar mais. Então, assim, A ANTAC está olhando, né, principalmente a supervisão e fiscalização do acesso do canal do Porto de Santos. Isso vem parte aí do planejamento da ANTAC e rotineiramente a gente percebe que a dragagem é um problema. Você acabou de pontuar isso também. A gente percebe uma iniciativa de concessão, né, do canal do Porto de Santos. Concessão, iniciativa porque tá bem embrionário, se assim eu posso pontuar. Paranaguá parece que a modelagem, né, ela vai para o mercado, já tem a primeira consulta pública, mas aqui para o Porto de Santos é uma tendência. Eu vou colocar como tendência essa iniciativa que ocorre nos dias atuais. Mas a gente tem que olhar que a dragagem ela não é só manutenção, a gente precisa olhar a dragagem de aprofundamento também. Um calado de 15, 16 metros atendem hoje, principalmente essa demanda que vocês têm de navios para operar dentro do teu terminal, ou calados menores de 14 metros, que é o que tem hoje no Porto Santos, já suprem a tua necessidade e o foco é só a dragagem de manutenção, Rodrigo? a nossa expectativa é assim que o calado vá para 15 metros, né? Haja visto que houve todo o reforço de estaqueamento, que terminou aí em 2018, você deve ter acompanhado. Uhum. E eu sei que tem um projeto, né, na autoridade portuária que, de fato, eles olham com isso também com bastante carinho, porque isso vai trazer ganho para o porto. Não é só ganho para a empresa A ou B, ou para os operadores portuários, mas para toda a comunidade portuária. Então, assim, o aprofundamento do calado até 15 metros, e obviamente depois a sua devida manutenção, isso traz ganhos de produtividade para toda a cadeia de exportação e importação aqui do nosso corredor,
tanto da margem esquerda como da margem direita. Rodrigo, para finalizar, né, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero voltar nessa palavra que eu gosto muito, que é a palavra eficiência. Hoje o teu terminal está preparado para movimentar quantas toneladas, né, de açúcar? Né, eu estou falando isso dentro do teu pátio ali, se eu posso dizer, da área de armazenamento. E quando a gente tem um navio atracado, né, quanto tempo de operação hoje é para você descarregar ou carregar um navio? Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, né, da dimensão do volume de carga que a gente movimenta e o quão eficiente a gente é. Muito legal. Como eu te falei, em 2021, agosto de 2021, nós carregamos o maior navio de açúcar do Brasil, Uau! o navio Cape Town, com destino à China, com 110 mil toneladas. É como se você pegasse um armazém inteiro e colocasse dentro do navio. 110 mil toneladas em toneladas. um navio? Em um único navio. Uau! É muita coisa. E eficiência é o que a gente pratica todos os dias. Nós temos uma cultura de melhoria contínua estabelecida junto com a nossa cultura de segurança. E a gente, como eu falei, não faz isso sem as pessoas. A gente utiliza hoje a metodologia Lean Manufacturing, que é uma metodologia da Toyota. E os nossos processos são processos totalmente conectados com a eficiência e com as pessoas no centro. E quando você falou no navio, em quanto tempo a gente embarca um navio, hoje a gente consegue fazer um navio com 60 mil toneladas em 24 horas. Um Ou dia? seja, praticamente Uau! um Panamax aí por dia. A gente hoje tem eficiência, é o nosso recorde, mas a gente está trabalhando para que cada dia mais a gente alcance mais eficiência, porque isso, como eu te falei, não é bom só para o terminal da Copersucar, é bom para o Porto de Santos, quando você tem terminais altamente eficientes. É bom para Porto Santos, é bom para o Brasil, é bom para o mundo, é bom para a nossa economia. Eu disse que era para finalizar, mas eu adoro curiosidade. Já que a gente está falando de operação, eu quero te fazer uma pergunta que talvez quem esteja nos ouvindo também esteja fazendo essa pergunta. E quando chove? Porque açúcar derrete, né? Você colocar água no açúcar, ela acaba derretendo. Como é que você opera? Para a operação quando chove ou existem hoje equipamentos que podem operar dentro do navio? Uma curiosidade para quem está nos ouvindo. É uma boa pergunta. Ainda não existe nenhuma tecnologia que nos permita operar com chuva. A gente realmente tem que parar a operação e isso gera, de fato, uma perda grande, porque você imagina, aqui em Santos a média de chuva em alguns meses do ano é muito grande. Eu falo que é a cidade que mais chove no mundo, Rodrigo. Se você me permite, eu nunca vi cidade para chover tanto. Mas já tem estudos em andamento, né? Obviamente isso tudo demandará investimento e que um dia dando certo, com certeza o ganho de capacidade vai ser muito grande, algo que destravaria aí uma capacidade que hoje a gente não tem para operar com chuva. Se você pegar o último mês de outubro, praticamente foi metade do mês só chovendo de operação parada. Então, isso realmente é ruim até mesmo para a economia, né? Que Claro, indiscutível. Você deixa de deixa, operar, você você deixa de deixa operar, de você produzir mais. para toda a cadeia. Mas meses mais secos, a gente embarca muito bem. E falando do nosso terminal, né, como você perguntou, hoje a gente embarca em torno de 8,5 milhões de toneladas por ano, um terminal que, como eu te falei, um berço, é um terminal altamente produtivo aí para contribuir com a economia brasileira, certamente. Pensando em expansão para mais um berço de atracação, operacionalmente criaria mais viabilidade aí, principalmente de incremento nas tuas operações? Não, o nosso trabalho, na verdade, é para ganho de eficiência, né? A gente imagina que com pequenos investimentos e algumas tecnologias implantadas de automação, e a gente tem investido nisso, em softwares de automação novos. A gente implantou um CCO altamente moderno em 2016. Central de controle operacional. Isso, até deixo aqui o convite para você ir lá visitar, e é a partir dali que a gente faz toda a nossa interface com os stakeholders, clientes, transportadores rodoviários, ferroviários, e com certeza, com essa tecnologia e com gente capacitada, a gente
vai conseguir superar os nossos desafios, certamente. Talvez eu saiba a resposta, mas eu vou te provocar mais um pouquinho para ser curioso. Você falou do CCO, Central de Controle Operacional. Eu te perguntei em relação à chuva, né? Quando chove, para a operação e a gente sabe que para fechar um porão demanda tempo. Por mais que ele seja automatizado, né? Tenha mecanismos para isso. Você tem um telefone de São Pedro na tua mesa, né? Você liga lá para São Pedro e fala assim: vai chover hoje, vai chover amanhã ou não? Você tem tecnologia disponível hoje para saber, começa a chover a partir das 2 horas da tarde, então eu fecho o porão a 1 hora da tarde o navio. Como é que funciona, né? Trazer essa curiosidade também para os nossos ouvintes. Muito bacana. A gente tem tecnologia sim, e o CCO monitora o tempo todo, inclusive de precipitação. E obviamente nós temos um protocolo, né? Não só para chuva, mas como para ventos fortes também, para separar a operação no momento certo. E o objetivo é que sempre que você tem uma possibilidade de chuva, você esteja preparado para fechar o porão no Claro. momento certo e não comprometer a qualidade do produto no porão. Que está sendo exportado. Rodrigo Lima, diretor de Logística e Operações na Copersucar. Rodrigo, obrigado pela presença aqui. Que bom bater esse papo com você, conhecer das operações, principalmente de exportação de açúcar, que é algo muito valioso, não só para Porto de Santos, para a economia também do nosso país. Muito obrigado pela tua Eu presença. que agradeço. Obrigado, Maxwell. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio